Eu nunca tive medo de uma montanha, mas hoje eu tive, porque não é uma montanha qualquer. Hoje eu vou fazer a trilha do Monte Taranak. Taranak Summit é uma das trilhas mais perigosas e mais difíceis da Nova Zelândia. Eu achei até que eu podia fazer com os meus tênis de corrida e descobri que eu tinha que comprar tênis novos para fazer a trilha, porque basicamente é uma grande ladeira e só de pedrinhas, porque isso aqui, para além de uma montanha, é um vulcão. E esse vulcão, ele é muito importante para a cultura maori, sagrado, e eu tenho muito respeito. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre, eu vi a dimensão que era fazer essa trilha. Primeiro porque ela é muito difícil, Segundo porque eu respeito muito as montanhas. A minha amiga Manu, ela brinca comigo porque eu sempre falo que tem que conversar com a montanha. Mas quem disse isso foi o Krenak, né? Quem sou eu? E aí quando eu cheguei na cidade, que eu vi o Taranak pela primeira vez, eu falei, eu tenho que subir essa montanha. A cada 1 hora eu vou dar um update aqui de como tá sendo a trilha e fica comigo até o final pra ver o pico, se eu conseguir chegar no pico, né? 1 horinha de trilha, bastante vento. Cheguei aqui no Lodge e esse é um dos pontos que eles falam que se você quiser desistir, essa é a hora. Coloca uma pressão maior, né? Eu tava vendo os vídeos e eles falavam, ó, tem esse ponto aqui, se você achar que você não consegue, você volta. Aí esse Lodge, se você achar que você não consegue, você volta. Isso vai colocando uma pressão de, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Bastante vento, 1 hora de caminhada, até aqui ok, porque é pavimentado. Já já eu falo com vocês, tem uma fofoca. 2 horas de trilha, muito vento, Pelo menos o vento tá levando as nuvens embora. E, gente, é muito inclinado. Eu não sei se dá pra ver, mas é literalmente uma ladeira. É assim, gente. E essas pedrinhas, ó, não tem onde você colocar o pé. Eu subi literalmente de 4, igual um gato, igual um bode da montanha. E tô aqui 900 metros do topo só, então é possível, tem gente subindo. Mas eu entendi que o medo que eu tava sentindo e o respeito que eu tava sentindo por essa trilha era de fato justificado, porque é realmente muito difícil. Ok, 3 horas de trilha e eu estou oficialmente perdido. Existem esses sinalizadores aqui, esses paizinhos de sinalização. E agora eu não consigo ver nenhum e eu tô no meio das pedras. Então eu tô tipo assim, meu Deus, será que eu espero alguém chegar pra me acompanhar? Porque tudo que eu queria era não ficar sozinho nessa trilha. Por conta da Juliana, né, a mochileira que morreu lá na Indonésia, eu acho, escalando o vulcão, eu tava bem preocupado de fazer essa trilha sozinho. Porque, né, vai que eu caio aqui, tem ninguém pra me ver, pra me socorrer, pra me pegar. Tipo, tudo aqui é bem seguro, é um país que tem estrutura, eu sei que me socorreriam, mas dá medo, né? E aí agora aconteceu o que eu tinha medo, que era ficar sozinho na trilha e sem sinalização. Eu vou tentar ver se tem sinal e usar um dos aplicativos de trilha pra ver se eu acho uma trilha. Mas que situação, gente! Nossa, todo mundo que tava descendo falando assim, ai, tá 15 minutos só, né? Tá muito perto, você tá muito perto. Mas perto como? Se eu não vejo nenhuma sinalização aqui? Ai, que saco. Cheguei. Gente, eu tava muito perto, mas tem uma parte que tem que descer e continuar subindo, e na minha cabeça não fazia sentido. Por que eu vou descer pra depois subir? Eu queria continuar subindo. Aqui dá até pra ver onde eu tava, vou mostrar. Eu achei que o topo era aquele topo ali
E aí eu continuei andando por ali, ó. Esse caminho aqui, ó. Que loucura. Mas cheguei no topo do Monte Taranaki. Eu tô tão cansado que tô falando até lento. Mas sou muito feliz. É muito perigoso. No final das contas, eu não tava perdido. Eu só tava inseguro porque eu não tava vendo as placas. E aí, finalmente, cheguei pra ver The View aqui. Vou aproveitar que eu sentei aqui para contar fofoca para vocês. Quando eu tava lá embaixo no estacionamento, eu vi um menino que eu conheci no hostel, né? Ele também era staff lá. E aí como eu falei pra vocês, eu tava com muito medo de fazer essa trilha sozinho, por causa de eu cair, de acontecer alguma coisa, né? E aí eu vi ele, eu falei pra ele assim, você tá sozinho? Ele falou assim, eu tô. Aí eu falei assim, posso me juntar a você, né, pra fazer a trilha? Aí ele falou assim, eu não quero ser rude, né, mas dependendo do pace da pessoa, às vezes é complicado fazer trilha junto. Nossa, eu fiquei tão puto, porque eu falei assim, gente, esse menino nem me conhece, nem sabe que eu sou gay e gay anda rápido. A gente já nasce com essa feature, né? E aí eu vim puto, né, falando assim, nossa, então eu vou... Eu falei assim, não, ele tava arrumando a mochila, aí eu falei assim, não se preocupa. A gente vai, qualquer coisa a gente se encontra lá em cima, tudo mais. E vim bem rápido, né, pensando assim, nossa, esse moleque não vai ver nem minha sombra, eu vou subir, vou descer, ele nem vai me ver. E eu vim vindo, gente, eu tava tão enganado, porque esse menino, ele saiu depois de mim, tipo umas meia hora depois de mim. Ele me passou no meio, lá onde, no lugar mais complicado, né, que eu ficava sem saber o que fazer lá, então fiquei parado tentando traçar uma estratégia pra subir, até achar minha estratégia de subir de 4. E ele com os stickzinhos dele bem pleno e subiu antes de mim. Então assim, ele realmente tem um pace muito rápido. E ele tava certo, porque senão eu ia atrasar ele, ou ia prejudicar, né, o pace do gatinho no Strava. Ai, que saco. Odeio gente que coloca performance acima de companhia. Eu, se me oferecer uma companhia, nossa, eu fiz aqui em 3 horas, 3 e pouco, porque eu me perdi, mas eu faria em 5 horas, só pra ter uma companhia, só pra ir conversando, se bem que nem dá pra conversar muito, porque é um caminho muito difícil, né? Teve uma hora que até a minha bandana caiu, gente, nossa, quase perdi. Meu amigo Bruno que me deu, eu carrego ela há anos, não quero perdê-la. E aí o vento levou, vou até apertar mais agora. O vento levou e ficou presa numa pedra. Aí eu falei assim, eu vou contar 10 segundos. Se essa bandana continuar lá, eu volto pra buscar. Se passar 10 segundos e ela voar, eu não vou ficar indo atrás dela não, porque ela caiu no precipício. Mas como ela ficou presa na pedra, eu falei assim, eu vou buscar. Aí fui buscar minha bandana, aí agora tá aqui, né, gente? Minha marca registrada. 1 hora antes da última hora, eu tava com a bunda no chão fazendo esquibunda, tentando descer deste vale. Deste vale não, dessa montanha. Gente, muito difícil a descida, cara, porque é tudo brita, é um chão de brita, era só brita. E eu escorregava, eu caía no chão e eu usava a mão, teve uma hora que eu cansei, eu só andava de bunda, nossa senhora. E essa última hora foi uma descida de escadas, muitas escadas, tinha nem forças pra gravar. Vocês vão ficar aí sem o take da escada. E agora é mais 1 hora numa estradinha assim, descendo. E aí vai dar tudo certo. Quando chegar lá embaixo, falo pra vocês minhas considerações finais, mas... Nossa, que legal, né? Que eu tava descendo lá no esquibunda e tinha um casal de franceses descendo também, um homem e uma mulher. E aí eles viram o meu sofrimento. Porque tava muito engraçado, gente. Eu levantava, eu caía, eu levantava, eu caía. Meu Deus. E aí
o cara olhou pra mim, olhou pra minha mochila e falou assim: ah, você não tem uma vareta de trilha? Toma a minha. Cara, ele nem pensou. Na primeira hora que ele olhou, viu que eu tava sem vareta de caminhada, ele me deu a dele. Mas eu falei assim, não, eu tava sentado no chão, eu olhei pra ele e falei, não, eu vou atrapalhar muito a caminhada dele, porque com 2 sticks lá, ele e a mulher dele já tava difícil de descer, né? Imagina com um só. E aí eu fiquei tão feliz de ver que tem gente que a primeira reação ao ver uma pessoa passando por uma dificuldade é oferecer a ajuda que tem, mesmo que isso vá prejudicar a pessoa. Achei isso muito bonito, né? Cheguei no estacionamento, terminei. Obrigado, Taranaki, tô muito feliz. Gente, considerações finais. Gente, a trilha mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas eu tô muito feliz. É muito perigosa, mas a montanha me protegeu demais. Eu sou muito supersticioso, não sei se vocês são assim também, mas eu sempre peço permissão para entrar na natureza. Na floresta, no mar, no rio, na montanha. Porque eu tô entrando num dos quartos, digamos assim, na intimidade da mãe natureza, né? Então se eu tô lá, é pela regra dela, da mãe natureza, é pela regra do mar, é pela regra da montanha. E contra a natureza a gente não pode nada, gente. A gente não tem nenhuma força. Eu fiquei até meio assim de vir aqui na montanha, no vulcão, porque eu tô lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e no livro a cidade ela é muito atormentada por terremoto e pelo vulcão, né? Então eu justo ontem terminei o capítulo, que era o capítulo que o vulcão, né, acontecia tudo lá, e eu falei assim, meu Deus, como a natureza é poderosa, como, né, e eu sempre vou entrar na casa da natureza, eu sempre peço permissão, eu respeito muito, reverencio muito, principalmente um local desse sagrado. Foi muito engraçado, porque quando eu tava entrando na montanha, eu pedi pra montanha uma pedra, né, eu falei assim, nossa, ia ser tão legal levar uma pedra de um vulcão da Nova Zelândia para casa. Imagina ter esse souvenir, né? É óbvio que não pode, é óbvio que você não pode ficar transportando material orgânico de um país para o outro, mas a gente sempre dá um jeito, né? E aí eu falei assim, nossa, ia ser tão legal se eu pudesse levar, mas se for para eu levar, a montanha vai, eu não vou atrás da pedra, a montanha vai dar a pedra para mim, vai trazer uma pedra para mim. E aí passou o tempo, fui, andei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Na volta, meu pé começou a doer muito. E eu não tava entendendo, eu falei assim, putas, fez um calo novo, porque o sapato é novo, então acho que eu tô com calo. E aí, mas era estranho, porque eu geralmente não tenho calo na região que tava doendo, né? E eu achei muito estranho. Aí eu parei pra ver se era alguma coisa no sapato. Quando eu tirei o sapato e virei assim, caiu uma pedra. Ou seja, eu pedi uma pedra para a montanha me deu uma pedra, mas uma pedra no meu sapato. Teve uma hora também que eu tava fazendo esquibunda, tentando descer, e o bolso da minha jaqueta tava aberto. E esse celular que eu tô gravando aqui pra vocês caiu e eu não vi. E aí, graças a Deus, a montanha, obrigado universo, o casal de franceses estavam logo atrás de mim, e eles passaram no mesmo lugar que eu passei. Só que não é comum, porque cada um estava fazendo o seu caminho, principalmente eles que estavam com os sticks, eles tinham outros caminhos para passar, mas eles passaram justo no lugar onde eu derrubei meu celular, acharam meu celular e a francesa ficou gritando, "You forgot your phone, you forgot your phone." E eu subi, correndo a montanha de novo, caindo, desesperado, porque eu falei assim, cara, se eu perdesse esse telefone, a minha vida ia ser muito complicada, E a montanha, Monte Taranaki aqui, não deixou que isso acontecesse, e eu fico muito feliz também. Mas foi a trilha mais difícil da minha vida, gente. E olha que eu sou trilheiro, assim, eu já fiz Vale do Pati, já fiz Chapados Veadeiros, já fiz trilha da Ilha dos Macacos na Tailândia, já fiz trilha em Campo de Arroz no Vietnã, assim. De trilha eu não tenho medo, não tem problema, mas dessa eu tava muito preocupado, especialmente pela importância, né, do Taranaki para Nova Zelândia. E eu achei de fato que foi a trilha mais difícil, foi muito perigosa. Tem trechos que são só pedras, você só cai. Nossa, assim, eu tava com um sapato completamente errado também, porque eu comprei um sapato só para fazer essa trilha.
então não queria gastar muito. Não tinha os sticks de caminhada, eu tava tipo confiando realmente no milagre, mas deu tudo certo no final e eu tô muito feliz que eu fiz, assim, é uma experiência única, o primeiro vulcão que eu escalo na minha vida, né, que eu escalo não, que eu faço uma trilha, foi quase uma escalada também, mas enfim, tô muito feliz. Meu tempo na Nova Zelândia tá acabando, então cada coisa que eu faço tem um sabor ainda mais especial, porque realmente parece um presente desse país para mim, poder viver experiências tão bonitas quanto esse monte. É isso, muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Espero que tenham curtido esse vídeo. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acham desse tipo de vídeo. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de vídeo, que é meio que não passa muito, né? Porque é eu fazendo uma trilha, que vocês ganham com isso? Então, às vezes eu acho meio difícil, assim, postar vídeo assim, mas é o que eu consigo fazer, né? Fazer uma coisa e gravar e postar, porque ultimamente eu não tenho tido muita inspiração para fazer um vídeo que seja mais de ajuda, né? Respondendo alguma pergunta, alguma coisa assim, sentar, parar, fazer um roteiro, eu tô meio desanimado. Mas, então eu queria que vocês deixassem em comentários do que vocês acham desses vídeos também, porque vocês perceberam que os últimos vídeos foram só de trilha, porque realmente pra mim é uma coisa que eu gosto, eu mostro pra vocês, mas não tem nenhuma dica, eu não gosto nem de dar dica, tanto que, né, vocês viram que eu fiz tudo errado aqui, essa trilha, e é por isso que eu não dou dica, porque eu não sou uma pessoa especializada, a melhor pessoa para dar dica. Mas se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre o vídeo, se gostaram, se não gostaram, se querem que eu continue, que eu não continue, se preferem outro tipo de conteúdo, me falem, que eu vou gostar. Um beijo e até a próxima.